Agora, a gente vai falar sobre os principais métodos de array, né? Que são o map, o filter e o reduce, beleza? E isso é muito importante você aprender porque array, né, a gente está basicamente usando praticamente toda hora, porque tudo que nós vamos pegar geralmente são listas, né, listas de produtos, cliente, né, uma lista de clientes. Então, eu vou separar alguns exemplos de arrays para eu demonstrar para vocês para que cada um serve, beleza? Lembrando, pessoal, que todos servem para percorrer por dentro de um array, né? O map, o filter e o reducer, os três servem para a gente percorrer por dentro de um array, né? Porém, cada um tem a sua função específica que faz eles se tornarem diferentes de um do outro, beleza? E se você não sabe, pessoal, um array basicamente serve para guardar uma lista de informações, né? Uma variável serve para eu guardar uma informação só, né? Nesse exemplo, está guardando um número só. Agora, um array, ele guarda vários números, tá? Basicamente, é isso um array, beleza? Então, o map, né? O map, ele vai servir para causar uma transformação para cada elemento do array, né? Retornando um novo array com novas informações. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Aqui a gente tem a nossa array de números, né? Então, eu posso dar um const map, né? E eu posso passar um números.map número. Vamos criar uma função aqui que vai retornar o nosso número mais 10. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem primeiro esse nosso array chamado números, né? Então a gente criou uma nova variável e nessa nova variável a gente está passando os nossos números.map. Ou seja, a gente vai percorrer, né? A gente vai mapear pelo esse array aqui, beleza? E essa função que nos está retornando aqui, basicamente vai pegar, né, a gente passou aqui um parâmetro como argumento mais 10, ou seja, aqui ele basicamente vai pegar cada número e vai fazer uma soma de 10, ou seja, ele vai percorrer, né, então ele vai chegar aqui no 1, ou seja, então vai ser 1 mais 10, aí depois vai chegar no 2, 2 mais 10, é basicamente isso que ele está fazendo, tá? Então, se eu dar um console log aqui, olha que interessante que vai acontecer, né? Dar um console log no nosso map. Deixa eu abrir aqui com live server. Então a gente vai ver todo o resultado, né? Dessa nossa função. Então olha que interessante. Calma aí, deixa eu... Aqui, ó, ele apareceu certinho. Ele percorreu pelo nosso array e fez a soma. Então, recapitulando, a gente criou um array que está guardando todas essas informações. A gente criou uma variável, beleza? E para essa variável, a gente passou o nosso números.map, ou seja, a gente está mapeando pelo esse array aqui, tranquilo? Então, aqui a gente criou uma função, né? A gente passou esse carinha aqui por argumento, e aí a gente vai para cada número aqui, a gente está fazendo uma soma, né, mais 10. Agora a gente pode ir para o nosso filter. O filter, ele vai percorrer por dentro do array e filtrar algumas informações, tá? Então, vamos supor que eu queira filtrar candidatos que trabalham com a tecnologia React e que apareça na minha tela, né, no meu console, só esses candidatos, tá? Então, o que a gente vai fazer para que isso aconteça? Então, a gente pode dar um const filter, tá? Então, eu quero filtrar pelos candidatos que trabalham só com a tecnologia React. Então, eu vou dar um programadores candidatos .filter para que ele filtre, né, esse array aqui, beleza? Então, a gente pode passar um candidato como argumento. Então, a gente pode passar isso daqui, né? Isso é a famosa arrow function, que se você não sabe, eu vou estar explicando nas próximas aulas, tá? Então, eu posso retornar aqui um
candidato.tecnologia tem que ser igual a React. Então, se eu dar um console log nesse filter, aqui, vamos ver o que vai aparecer. Ó, a gente tem uma lista de 4 candidatos. E a gente filtrou só pelos candidatos que usam a tecnologia React. E apareceu os candidatos que usam pela tecnologia React, que nesse exemplo é o Gabriel e o José. Beleza? Então, ó, explicando um pouco melhor o que eu fiz aqui, né, dando uma recapitulada, o filter ele serve para que a gente filtre algumas informações dentro de um array. Então, a gente passou 4 candidatos aqui, que cada um tem seu nome, sua idade, e possuem uma tecnologia que eles sabem, né? Então, eu passei React, Vue, Node e React. Então, aqui a gente vai filtrar só pelos candidatos que sabem React. Então, eu criei uma variável aqui, então eu passei programadores candidatos.filter, porque para que a gente filtre pelo esse array aqui, tranquilo. Passei esse candidato por argumento, né? Criei uma arrow function aqui, que é uma função, né, que vai retornar só os programadores, os candidatos que usam a tecnologia React. Ou seja, se candidato.tecnologia, né? Por que candidato? Porque foi o que eu passei aqui por argumento, né? Então, se candidato.tecnologia, por que tecnologia? Porque é o nome dessa propriedade aqui, beleza? Se for igual a React, né, vai aparecer só os que são React, né? Só os candidatos que trabalham com React. Então, eu vou dar outro exemplo aqui, que então nós vamos filtrar só os candidatos que são acima de 18 anos. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente só vai ter que apagar isso daqui, né? Essa operação aqui vai ser a mesma. Então, a gente vai retornar candidato.idade. Lembra, pessoal? Por que candidato? Porque foi o que eu passei por argumento aqui, tá? Se candidato.idade, por que idade? Porque foi o que eu passei aqui, né? Como o nome da propriedade. Se candidato.idade for acima de 18, vai aparecer aqui só os que são acima de 18. Então, vai ter que aparecer todos eles, menos esse daqui, beleza? Então, olha que interessante, foi o esperado. Apareceu todos, menos o Gabriel, tá? Então, esse carinha aqui que eu passei por argumento, ele basicamente vai verificar assim, vai passar por cada um, vai estar percorrendo por cada um. Ah, então, esse daqui, Gabriel, a idade dele é acima de 18? Não, então não retorna. Esse aqui então retorna. Esse daqui então retorna. Esse daqui então retorna. Beleza? Então agora a gente pode ir para o nosso último, que é o reduce. Beleza? A ideia do reduce basicamente é produzir um único valor a partir de um array, tá? Então imagina que eu quero somar todos esses números aqui, tá? Eu quero somar todos esses números aqui que tá no meu array, né? Então, deixa eu dar um const reduce é igual a números.reduce, tá? Então a gente vai passar 2 carinhas aqui, que é o nosso número e um x, né? Isso daqui a gente pode colocar qualquer coisa, qualquer nome. Então eu vou retornar que o meu número vai ter que ser igual a x. Então, se eu dar um console log, olha que interessante, console.log reduce, ele vai fazer a soma de todos os números do nosso array, ó, que apareceu aqui, 10. Ou seja, então o reduce, ele vai querer extrair apenas um único valor, a partir de um array, beleza? Então, o que eu fiz basicamente aqui? Criei uma variável, né, a mesma coisa que antes. Dei um números.reduce, por quê? Porque números é o nome do array que a gente tá criando aqui, né? Eu dei um ponto reduce, porque é o reduce que a gente está usando, né? Então, ele vai estar pegando o nosso 1, né? Então, o nosso número ele basicamente seria o 1 e o x seria esse nosso 2. Ou seja, quanto é número mais x? No caso, 3, né?
Então, aqui é no caso 3. Aí depois ele vai pegar o nosso 3, que no caso agora vai ser o nosso número, e vai fazer o mais x no caso, que é esse nosso 3. Então, quanto é 3 mais 3? É 6, né? E aí ele vai pegar esse nosso outro valor, que é o 6, aí no caso ele vai ser o número, mais x, né? Aí no x, no caso, seria o 4. Então, 6 mais 4, 10.